Olá pessoal, vamos dar início ao módulo 2 do curso Fundamentos Online. Esse módulo nós vamos falar sobre a doutrina da revelação e ele também será composto por 3 aulas. Na aula de hoje, que é a primeira aula do módulo 2 e a quarta aula da disciplina, nós vamos falar sobre a revelação geral. E quais são os objetivos da aula? Os objetivos da aula são definir o que é revelação geral, compreender como Deus se revela de forma imediata e imediata e demonstrar a principal implicação desta revelação ao homem pecador. E para nos dar a base bíblica desta aula, nós temos aqui esses 6 textos-chave e o objetivo é o objetivo de sempre. Que vocês leiam todos esses textos no momento que for melhor para vocês, seja estudando aqui o material, a apostila, vendo o vídeo, seja uma passagem por semana, a cada dia da semana. O importante é que vocês leiam todos estes textos. Para dar introdução à nossa aula, nós vamos ler 2 passagens agora. A primeira em Salmo 19, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, parte A, e Romanos 2, versos 14 e 15. Então eu peço que você dê um pause no vídeo, localize esses 2 textos na sua Bíblia e então dê play para que possamos fazer a leitura. Leiamos Salmo 19, versos 1 ao verso 4, parte A. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O segundo texto, Romanos 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Queridos, esses 2 textos são muito importantes para a nossa aula. Nós vamos abordá-los um pouco melhor mais à frente, mas de forma introdutória, é bom que vocês percebam o quanto que a criação, o quanto que as coisas que nós vemos ao nosso redor, elas apontam para o nosso Deus bendito, o nosso Deus que é criador de tudo, criador e sustentador de tudo. E Romanos 2, versos 14 e 15, também fala da norma da lei gravada no coração do homem, gravada no coração de todas as pessoas. E nós vamos entender melhor o que esses 2 aspectos significam. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a revelação geral. E a segunda pergunta do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: de onde se infere que há um Deus? E então, na primeira parte da resposta, tá bom? Nós não temos aqui a resposta toda, há uma outra parte que vai ser abordada mais à frente, em uma outra aula, mas na primeira parte da resposta ela vai trazer uma divisão. A própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Ou seja, de onde podemos inferir que é um Deus? O catecismo nos pergunta. Aí ele traz uma resposta dupla aqui nesse primeiro ponto. A luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus. Ambas claramente manifestam que existe um Deus. Isso na teologia sistemática, na teologia, é conhecido como revelação geral. E nós vamos, para dar continuidade ao que é revelação geral e a nossa aula, nós precisamos ter uma definição. Essa definição trazida aqui, que também é a da apostila, é bem simples, tá bom? Eu tentei fazer uma definição que suprisse a necessidade daquilo que nós vamos falar na apostila e aquilo que nós vamos falar aqui na nossa aula. Todavia, vocês podem procurar outras definições em bons artigos, em bons livros de teologia sistemática. Aí na bibliografia, nas notas de rodapé, vocês podem ver alguns bons livros ali, alguns bons autores que trazem definições também. Dando continuidade, revelação geral é o conhecimento sobre Deus, dado por Ele mesmo a todas as pessoas, que é demonstrado diretamente ao homem, como ser criado por Deus,
e através das obras da criação e da providência. O que isto significa? A primeira parte da pergunta vai estar interligada à própria luz da natureza no espírito do homem. Isso vai estar interligado ao quê? Demonstrado diretamente ao homem como um ser criado por Deus. E a segunda parte da resposta, as obras de Deus, vão estar interligadas ao quê? Através das obras da criação e da providência. Ou seja, o Senhor Deus, ele se revela de forma geral a todas as pessoas. Isso também significa, a revelação geral também está interligado a isso. Nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. Ele se manifesta, ele se revela a todas as pessoas diretamente, né, à luz da natureza, no espírito do homem, e através das obras da criação, aquilo que o Senhor Deus criou, e da providência, ou seja, o Senhor Deus cria e o Senhor Deus sustenta, o Senhor Deus mantém, o Senhor Deus cria, mas não abandona a sua criação. Ele continua interagindo com esta criação, mantendo-a, sustentando-a. Isso é uma definição simples, mas muito útil para a nossa aula, para os nossos objetivos. Duas citações que vão nos ajudar muito a entender este conceito são estas do R6 Pro e do J.I. Packer. O R6 Pro vai dizer o seguinte: a revelação divina geral está disponível a todas as pessoas do mundo, ou seja, o mundo inteiro é a audiência de Deus. O J.I. Packer vai falar o seguinte: a revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. Você está vivo no mundo de Deus. Você está viva no mundo de Deus. Você é a audiência de Deus. Você recebe a revelação de Deus. Isso significa a amplitude geral desta revelação. O nome revelação geral está interligado intimamente ao fato desta amplitude. O fato de que todas as pessoas, sem exceção, recebem esta revelação geral. Os objetivos dela nós vamos falar mais à frente. Mas o primeiro ponto é que o Senhor Deus, ele de fato se revela a todos, de forma direta, e também através da sua criação e de como ele sustenta esta criação. E isso é geral, isso é amplo, não há exceções. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Não, ninguém terá o direito de falar isso diante do nosso Deus. Então, meu querido, pense na comunidade mais distante. Pense naquela comunidade fechada que nunca teve contato, ou há séculos não tem contato, por exemplo, com o homem branco, por assim dizer, ou com outras sociedades, com outros grupos étnicos. Nós temos aqui, por exemplo, à minha direita, essa imagem que é daqueles índios, né, que foram fotografados, inclusive ali, tentando de alguma forma ameaçar a aeronave que estava diante deles, porque eles não conheciam, nunca tinham visto aquilo. E outra, aqui já uma comunidade africana, aqui acima, né, para simbolizar grupos étnicos distantes, muitas vezes sem contato com outras culturas, sem contato nenhum, por exemplo, e principalmente aqui, que é o que nos interessa, com o cristianismo. Mas ainda assim, essas pessoas, desde o início até aqueles últimos viventes, quando o Senhor Jesus retornar, nenhum deles vai poder dizer que nunca recebeu a revelação de Deus, por conta da revelação geral. Porque todos estes têm a norma de Deus gravada em seu coração e contemplam a criação de Deus e a sustentação deste Deus, a sua criação. Isso que é revelação geral. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a revelação geral imediata. E ela vai estar intimamente interligado com aquela primeira parte da resposta do catecismo, a luz da natureza no espírito do homem. Sobre isso, o R6 Pro fala o seguinte: a revelação geral imediata, ela é um discernimento de Deus que ele plantou na alma do homem. E nós não obtemos este discernimento pela agência de um meio. Ele vem diretamente de Deus para nós. O que a R6 Pro está querendo dizer aqui para nós? Que o Senhor Deus, ele faz uma revelação, ele se revela a nós
de forma que ele não utiliza nenhum meio, ele vem diretamente a nós e se revela, ele planta isso na alma do homem. Por isso que é algo imediato, porque não tem meios, não tem algo que faça essa ligação entre aquele que revela e aquele que está recebendo a revelação. É algo que o Senhor Deus, ele lança ou ele planta diretamente no coração do homem. João Calvino, ele fala algo muito interessante lá nas Institutas. Ele vai dizer o seguinte, que existe na mente humana, e na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Interessante que João Calvino fala que está interligado com aquilo que nós falamos no slide anterior, pensando ali numa comunidade isolada, né? Ninguém pode dizer que não recebeu qualquer revelação de Deus. Ninguém pode alegar ignorância diante de Deus, ignorância no sentido de que não tem o conhecimento, porque o Senhor Deus de alguma forma revelou-se. E aqui ele vai estar falando sobre esse senso da divindade, ou do latim sensus divinitatis, que vai justamente se referir a este senso da divindade, ou essa cerne, essa semente da religião na vida das pessoas, ou o que todos nós temos, cada pessoa deste planeta tem. Então, nós temos aqui, pensando sobre a revelação geral imediata, dois pontos muito importantes. O homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o segundo ponto é que o homem tem a lei de Deus implantada no seu coração. Para nós entendermos essa revelação que vem diretamente ao homem, sem utilizar-se de nenhum meio, nós precisamos entender estas duas verdades básicas. A primeira delas, quando fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para entendermos melhor, nós precisamos recorrer lá a Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Então eu peço que você abra aí na sua Bíblia, Gênesis 1, 26 e 27, para então você acompanhar a leitura junto comigo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isto significa que, ao contrário de toda a criação, nós somos exclusivos no sentido que nós somos feitos à imagem de Deus. Não a imagem dos anjos, mas a imagem de Deus. Não a imagem do restante da criação, dos demais seres criados por Deus, mas a imagem de Deus. Meus queridos, isso demonstra que nós somos seres religiosos. Como a resposta da primeira pergunta dos nossos catecismos, no maior e breve, qual o fim principal do homem? Lá pergunta: glorificar a Deus, alegrar-se, ter pleno gozo nele eternamente. Nós temos este objetivo porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele é religioso. Quando ele não adora ao Deus das Escrituras, ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro, o Deus eu sou, ele haverá de adorar alguma coisa. Além disso, em Romanos 2, que nós lemos no início, agora nós vamos destacar algo muito importante nesse texto. Romanos 2, versos 14 e 15. Vai dizer o seguinte: os gentios, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Preste atenção no versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Repetindo, estes, ou seja, os gentios, aqueles que não conhecem a lei, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem as Sagradas Escrituras, quando eles agem de conformidade com a lei, não tendo lei, ou seja, não tendo este conhecimento da lei, na verdade, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Queridos, o ser humano, ele tem
a norma da lei gravada no seu coração. O ser humano, ele tem um conhecimento simplificado, ele tem um conhecimento básico da lei de Deus, implantada por ele mesmo no coração. E o coração, nas Sagradas Escrituras, ele vai se referir ao centro do ser humano. Às vezes nós pensamos sobre a alma, né? Então a alma vai ser o centro, né? Vai ser aquilo que está dentro de nós, o nosso interior. E o coração, ele é tratado assim nas Sagradas Escrituras em diversos momentos como o centro do ser humano, né? Onde está guardado, né? Por isso que em Provérbios vai dizer, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, ali onde procedem as fontes da vida, o Senhor Deus, ele colocou a norma da lei gravada. Nós somos criados à imagem de Deus, e o próprio Deus que nos cria a sua imagem, que nos cria para adorá-lo, que nos cria como seres adoradores, o Senhor Deus, ele implanta a sua lei no nosso coração, e isso é revelação imediata, porque ela é direta. E pensando nisso, nós podemos utilizar essa ilustração da tábula rasa de John Locke no sentido de refutá-la. O que John Locke vai dizer? Que o ser humano, ele nasce com uma tábula rasa. E o que isso significa? Que, a exemplo do que está aí, um objeto de madeira, ou uma tábua de madeira, que você vai fazer inscrições. Todavia, esta tábua, este objeto, ele não tem nenhuma inscrição. Ele está limpo. Ele está, de alguma forma, purificado, ali, ou puro ali. Ele não tem nada preenchido nele. E então, como está ali na imagem, né, você pega o objeto para fazer ali as inscrições. E então o ser humano vai recebendo essas inscrições pela sua vida, pela sua experiência. E o conhecimento humano, o caráter, o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento de todos os aspectos da sua vida, da sua humanidade, vão ser experienciais. Não existe nada além ou antes da experiência. E nós podemos refutar aquilo que John Locke fala. Porque, na verdade, o ser humano, ele não nasce uma tábula rasa. Ele não nasce algo a ser preenchido. Né? Nós recebemos, sim, preenchimentos. Mas nós não nascemos completamente vazios. Uma ilustração boa para a gente entender isso também é pensar num copo com água. Por exemplo, você pega aquele copo, o ser humano, ele nasce como um copo vazio. E então a vida, as ocasiões, as decepções, os problemas, as alegrias, os relacionamentos, a criação, tudo que você vai absorvendo na vida, então é como que um líquido ali preenchendo aquele copo, né? Aquele copo sendo cheio de água, por exemplo. E então o ser humano, ele adquire as suas faculdades. Mas não é assim. Nós de fato nascemos com um preenchimento, que é a lei de Deus no coração. E nós somos adoradores, porque o Senhor Deus nos criou assim. E é isso que significa a revelação geral imediata, ou a luz da natureza no espírito do homem, ou no coração do homem. Em nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre a revelação geral imediata. Isso vai estar interligado às obras de Deus, aquela segunda parte da resposta do Catecismo Maior de Westminster. E para entendermos melhor o que é isso, nós vamos aí utilizar essa citação de Gerhardus Voss, e ele vai dizer o seguinte sobre essa revelação, e na verdade aqui é um comentário ao Catecismo Maior de Westminster. Ele está comentando a segunda pergunta, né, no caso as respostas. E falando sobre as obras de Deus, sobre este termo, né, ou esta pequena frase, as obras de Deus, ele vai dizer o seguinte: significa, as obras de Deus, essa frase significa a revelação de Deus na natureza exterior à natureza humana. Primeiro falou-se daquilo que foi revelado à natureza humana, né, a lei de Deus implantada no coração, e o ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus, sendo um ser adorador, tendo ali o senso da divindade, o sêmen da religião em seu coração, exterior à natureza humana, ou seja, o céu estrelado, visto pelo mais possante dos telescópios, e a menor partícula de matéria que possa ser fotografada pelo microscópio eletrônico. Tudo revela o Deus que os criou e governa. O que Gerhardus Voss está dizendo aqui? Que essa revelação
as obras de Deus, esta revelação que é exterior à natureza humana, daquilo que é de mais estupendo, o céu estrelado. Você pode pensar ali nas galáxias ao nosso redor, naqueles documentários que vemos por aí, tudo aquilo, todas aquelas coisas tão belas, daquilo que há de maior que podemos conhecer, para aquilo que há de menor, da menor partícula vista ali por um microscópio, tudo revela o Deus que os criou e que os governa. Aí uma outra citação de João Calvino, né? Temos utilizado bastante João Calvino na nossa aula hoje. Nas Institutas ele vai dizer o seguinte: para que a ninguém fosse obstruído o acesso à felicidade, não só implantou Deus na mente humana essa semente de religião a que nos temos referido, mas ainda de tal modo se revelou em toda a obra da criação no mundo, e cada dia nitidamente se manifesta que eles não podem abrir os olhos sem se verem forçados a contemplá-lo. Ou seja, além do senso da divindade, aprove ao Senhor Deus revelar-se através da sua criação. Toda a obra da criação do mundo, ela manifesta, e Calvino ele fala algo aqui, nitidamente. Ou seja, as pessoas elas não podem abrir os olhos sem serem forçados a contemplar a Deus. Nós vivemos no mundo de Deus. Como o pastor Paulo Anglada fala no seu livro, a criação ela é uma pregação. Ela é uma pregação. Nós vivemos no mundo de Deus. Nós vivemos no universo criado por Deus. Então, se você olha para o sol, para as estrelas, se você olha para alguma coisa mais próximo de você, se você olha para você mesmo no espelho, você contempla a obra de Deus. E isso aponta para o Criador. E para a ilustração desses aspectos da revelação geral, nós temos aqui essas imagens, né? E aqui o universo, você pode pensar então naquela estrela mais distante que o telescópio Hubble possa identificar, aquelas constelações, galáxias, tudo aquilo que é de tão belo, todas aquelas formações que vemos aí nessas imagens do universo, tudo isso aponta para um Deus. Toda esta organização. E lembremos que, por exemplo, as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor Deus, ele conhece cada estrela pelo seu nome, e ele as chama, ele as convoca para si, e elas o atendem. O Senhor Deus, ele sabe cada estrela que está espalhado por este vasto universo, porque o próprio Deus as colocou ali. Então toda esta organização, do maior, do mais distante, do mais estupendo que você possa imaginar, até aquilo de mais corriqueiro e mais simples do dia a dia. Por exemplo, formigas. Nós temos acesso, contato, vimos formigas corriqueiramente na nossa vida, no nosso dia a dia. Elas estão ali, fazendo seus caminhos, trabalhando, buscando o seu alimento. Isso, meus queridos, sem treinamento. Isso sem um adestrador que as tenha pego ali pequenininhas, novinhas ainda, e lhes ensinado o que fazer. Elas já nascem com todo o instinto para fazer o que devem fazer. E isto porque o próprio Deus as criou desta forma. E não somente as formigas, todos os outros animais, todas as árvores, plantas, tudo aquilo que funciona ao nosso redor, desde o nosso planeta, desde aquilo que é de menor, como falou ali Gerhardus Voss, né, o microscópiozinho ali, até aquilo que é de maior, tudo isso funciona como indicação de um Deus que os criou. E para entendermos melhor isso, vamos ler duas passagens. Agora, novamente, o Salmo 19, versos 1 a 6, que lemos lá no início, e depois Romanos 1, versos 19 e 20. Salmo 19, versos 1 a 6, agora vamos ler a passagem toda, vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Você sentiu hoje
o calor do sol? Você sentiu essa semana o calor do sol? Você viu o sol fazendo o seu percurso? Sob a nossa perspectiva, ele está fazendo o seu percurso, mas nós temos um entendimento ali que nós que estamos, né, mudando de posição em alguma medida, mas o sol está ali fazendo o seu percurso sobre a perspectiva humana. Isso aponta para Deus. Os céus apontam para Deus. As galáxias apontam para Deus. Tudo que é criado aponta para o Senhor Deus. Além disso, leremos Romanos 1, versos 19 e 20. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meus irmãos, a criação, os céus, tudo isso aponta claramente para a divindade de Deus, para o seu eterno poder, para os atributos invisíveis de Deus, porque o próprio Deus nos manifestou. E aqui o eles do versículo 19, né, se pode conhecer e é manifesto entre eles. Eles aqui são todas as pessoas. O apóstolo está pensando nos gentios ali, mas gentios, pagãos, descrentes, aquelas tribos mais distantes que falamos mais atrás. A todas essas pessoas, o Senhor Deus é manifesto. Ele mesmo se manifesta. E aqui fala de forma clara. E vocês podem ver lá na apostila, a confissão belga ela utiliza uma frase muito bela. Ela vai dizer que, por exemplo, a criação é como um livro formoso. Deixa eu pegar aqui a citação. É como um livro formoso em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. É como se você estivesse diante de uma apresentação, de uma exposição de obras de arte, em que todas estas obras expostas, das menores às maiores, das mais simples às mais complexas, apontam para aquele que as criou, para aquele que elaborou, para aquele que pensou, para aquele que mantém todas estas obras ali expostas, patentes aos nossos olhos. E o que é mais interessante é que, além de olhar para fora como essa exposição das obras de arte, né, este livro formoso composto por várias letras que apontam para este Criador, também temos algo muito interessante, que nós mesmos apontamos para o nosso Criador, porque somos criados por Ele e criados à imagem e semelhança deste Deus bendito. Você aponta para Deus. Você faz parte desta revelação mediata. Você faz parte dessa revelação através das obras de Deus. O Senhor Deus, Ele revelou-se a você em seu coração, em sua alma, na sua natureza. E Ele revela-se a você através da criação. E Ele revela-se aos outros através de você. Lembre-se sempre disto. No nosso quarto ponto, nós vamos falar sobre a implicação da revelação geral. E a implicação, o que ela traz para nós, o resultado dessa revelação geral, ela vai estar dividida em dois aspectos básicos aqui. O primeiro deles é que o ser humano ele é totalmente depravado. E, consequentemente, o pecado afetou a razão humana. O que essas coisas, ou o que essas verdades têm a trazer para nós? Para entendê-las melhor, nós precisamos lá em Romanos 3:23 e 6:23. Primeiramente, Romanos 3:23 vai nos falar o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Estão distantes de Deus, estão carecendo deste Deus. E Romanos 6:23 vai dizer o seguinte:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O foco aqui para a nossa aula é que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. O ser humano ele é totalmente caído, totalmente pecador, totalmente depravado. Nós vamos ter uma aula para falar mais sobre a depravação total. Mas aqui nós precisamos entender que nós somos, sim, totalmente depravados. E, consequentemente, este pecado, esta depravação e este pecado, eles afetaram a nossa vida de tal modo que afetaram a nossa razão. Nós não pensamos destituídos deste pecado, mas nós pensamos como pecadores ainda. Em Tito 1,15 vai dizer o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O ser humano sem Deus está totalmente corrompido. O ser humano sem Deus tem a sua mente totalmente depravada também. Então a sua mente ela é totalmente incapaz de achegar-se, de conhecer as verdades de Deus. Ou seja, o ser humano por conta própria, ele olha para a natureza, ele olha para aquilo que foi criado, ele olha para a criação, ele olha para as obras de Deus, ele olha para a sustentação deste Deus, a providência deste Deus. E então ele não consegue discernir o que isso significa. Esta criação, ela testemunha contra o ser humano, mas ele não consegue compreendê-la de forma total, de forma ampla, de forma a contemplar de fato a Deus. Por quê? Porque essa consciência, essa mente está totalmente corrompida. E em 1 Coríntios 2,14 tem outro ponto muito interessante para nós. 1 Coríntios 2,14 vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não aceita as palavras. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, somente com discernimento dado pelo próprio Deus, para olharmos para a criação e então entendermos o que de fato ela significa. O ser humano caído em pecado, ele troca a verdade de Deus pela injustiça, ele se torna um idólatra. Então por isso que você pode ver ao seu redor, muitas pessoas olham para a criação e acabam adorando a própria criação. Essas comunidades isoladas, por exemplo, eles olham para o sol e adoram o sol. Eles olham para um rio e fazem daquele rio uma divindade. Eles olham para um animal, para uma vaca, para um rato e veem naquilo uma divindade ou seu ancestral. Isso é porque o ser humano ele é totalmente depravado. Sua mente ela está envolta de pecado. Somente o Senhor Deus, para retirar isto, para mudar, para renovar a nossa mente, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, regenerar este nosso coração. Temos aqui duas verdades muito importantes para darmos continuidade às implicações da revelação geral. A primeira delas é que, muito embora o homem tenha acesso, o senso de divindade e que Deus se revele na criação, isto não é suficiente para a salvação de ninguém. O conhecimento dado pela revelação geral ele é sufocado pelo pecado. É disso que nós estamos falando aqui. Este conhecimento, ele dado pela criação, ou o senso de divindade que temos, essa semente da religião que temos, isso é insuficiente, ou isto não é suficiente para a salvação de ninguém. Se assim fosse, nós não precisaríamos pregar a Cristo. Ou se assim fosse, nem mesmo a obra de Cristo seria necessária. Bastava tão somente as pessoas olharem para a criação e então contemplarem ao Deus das Escrituras e o adorarem e serem salvas pela pregação da criação. De fato, a criação ela prega. De fato, a criação ela aponta para Deus. Todavia, isto é sufocado pelo pecado. E João Calvino vai dizer o seguinte: como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Ou seja, aqui João Calvino vai estar dizendo que todos conhecem que há um Deus, que Deus existe e que Ele é o Criador. Esse conhecimento, né, que nós estamos falando aqui. Todavia, este conhecimento ele é sufocado pelo pecado. Logo,
Este conhecimento ele serve de testemunho. Nós somos condenados, ou o ser humano ele é condenado por este testemunho. Por quê? Porque ele olha para a criação, ou o seu senso de divindade, criado à imagem e semelhança de Deus, ele não adora o Deus verdadeiro. Ele suprime esta verdade. E então esta verdade, na verdade, esta verdade vai servir para condená-lo. Para isso nós vamos ver Romanos capítulo 1, versos 18, versos 23, verso 28. Romanos 1, versos 18, 23 e 28. Romanos 1, 18 vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, ele manifesta, ele se revela do céu, ele revela a sua ira do céu contra toda esta impiedade e perversão dos homens que detêm. Deter aqui é fazer parar, que fazem parar a verdade pela injustiça, que estão ali deliberadamente indo contra a verdade de Deus e trocando-a pela injustiça. E então o versículo 23 vai falar assim: estes homens, né, a quem Deus revela a sua ira, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É justamente isso, o ser humano, ele não adora ao Deus que ele contempla na criação, ele não adora ao Deus verdadeiro, ao Deus que o criou. Por quê? Por conta do seu pecado. E então ele vai adorar a imagem do homem corruptível, ele vai fazer imagens para si, ele vai ser um ser idólatra, adorando aves, quadrúpedes, répteis, fabricando ídolos, como o próprio João Calvino fala, né, que nós somos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E então no versículo 28 nós temos o seguinte: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, estes seres humanos, estes homens, a humanidade, a quem Deus revela a sua ira porque eles detêm a verdade de Deus pela injustiça, e porque, tendo todo este conhecimento, eles mudam a glória de Deus, que é incorruptível, a semelhança de homem corruptível, adoram a toda espécie de criaturas, eles desprezam o conhecimento de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E o texto segue. Este texto de Romanos capítulo 1 é um texto muito rico. Temos aqui várias coisas, várias informações sobre a revelação geral e sobre o resultado desta revelação geral sobre a vida do pecador. Ponto é que o Senhor Deus ele revela sua ira sobre a humanidade, porque a humanidade ela não o reconhece como o Criador através da criação e através do senso da divindade, através desta revelação que é feita de forma imediata ao homem. Então, meus queridos, em resumo geral, a revelação geral ela vai se referir a Deus se revelando a todos de forma ampla. E este conhecimento trazido pela revelação geral, ele não é um conhecimento salvífico, tá bom? Nós vamos falar melhor na continuidade desta lição, né, na segunda aula, sobre a revelação especial de Deus e a sua importância, porque a revelação geral, sendo ela insuficiente, não por ela mesma, porque a revelação de Deus, a criação de Deus e o que Deus fez, ele falou que era muito bom, mas porque nós caímos em pecado, nós não temos como olhar para esta criação e então reconhecer Deus de forma plena. É um conhecimento ali que é ineficaz pensando na salvação do ser humano. Ele é eficaz para condenar, ele é eficaz para servir de testemunho contra o homem, por conta de tudo aquilo que Deus se revela de forma evidente na sua criação. E então, pensando em todas essas coisas, você pode me perguntar: José, o que podemos aprender com essa aula? O que tudo isso que nós falamos aqui pode trazer para a minha vida? Nós temos, como de costume, 3 aplicações. A primeira aplicação é que, meu querido, nosso Deus ele é magnífico. E ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Isto está lá em Atos 14:17. Sempre que você lidar com alguém, lembre-se de que esta verdade, ela impede que as pessoas ao seu redor
as pessoas no trabalho, na escola, na família, seja quem for, que essas pessoas estejam completamente alheias ao Deus das Escrituras. Muito embora elas passem a vida fugindo deliberadamente deste Deus, elas passem a vida fugindo do Senhor Deus, mas o Senhor Deus ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Então, quando você for evangelizar alguém, mesmo que aquela pessoa se diga um ateu, você sabe a verdade, que muito pelo contrário, ela tem a lei de Deus implantada em seu coração. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E então, na verdade, você tem uma vantagem. Você nunca pode esquecer que todos nós temos este senso da divindade e que o Senhor Deus utiliza a criação como testemunho dele mesmo. Nunca esqueça disto. A segunda aplicação é que, à luz das Escrituras, você tem um entendimento mais completo sobre a criação e para quem ela aponta, para quem esta criação aponta. E lembre-se sempre de que você vive no mundo de Deus. Isso significa que, ao contrário destas pessoas que não têm este conhecimento mais completo de Deus, à luz das Escrituras nós temos, você tem, eu tenho. Nós podemos hoje, através daquilo que lemos no Salmo 19, Romanos capítulo 2 e Atos 17, Salmo de número 8, você vai ler durante a semana. Esses textos eles vão dizer que a criação ela aponta para Deus. E nós temos este entendimento. Como as Sagradas Escrituras dizem que a criação aponta para Deus, nós podemos hoje olhar para um pôr do sol e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de contemplar este sol se pondo, este sol se nascendo, estas formiguinhas que estão aqui ao meu redor trabalhando. Muito obrigado, Senhor. Você tem este privilégio. E lembre-se sempre de que você vive no mundo de Deus, meu querido. Você não vive no seu mundo. Você não vive no mundo das outras pessoas. Você não vive num mundo que foi feito ao acaso, que é consequência de uma mera explosão. Não, você vive no mundo de Deus. Isso deve mudar a sua perspectiva, isso deve mudar a sua mente diariamente. Você vive no mundo de Deus. E a terceira e última aplicação aqui. Você deve ser grato, eu devo ser grato a Deus. Visto que ao contrário dos descrentes, ao contrário dos pagãos, dos ímpios, daqueles que olham para a criação e que acabam adorando a própria criação, aqueles que olham para as estrelas, aqueles que olham para os animais, aqueles que acabam adorando criatura ao invés de Criador, e eles são condenados pelo testemunho dessa revelação geral, e são alvos da ira de Deus. Você, por outro lado, você pode olhar para essa criação, pelo funcionamento, pela sustentação, pela providência de Deus sobre esta criação, e então contemplar a majestade desse Deus bendito que criou e sustenta todas as coisas. Agradeça a Deus por isso. Meu querido, você pode olhar para a criação e contemplar a Deus, à luz das Sagradas Escrituras, como vimos, através daquilo que aprendemos do próprio Deus. Mas sabe qual a diferença entre você e um descrente, um ímpio? É o próprio Deus ter atuado na sua vida. O Senhor Deus ele revelou-se de forma especial a você através das suas Sagradas Escrituras. E o Senhor Deus o salvou. O Senhor Deus ele tirou o coração de pedra que estava em você e colocou ali um coração de carne. O Senhor Deus fez nova a sua mente. O Senhor Deus renovou o seu coração, regenerou o seu coração. Você é um crente, tão somente pela graça deste Deus bendito, tão somente pela obra de Cristo. Então a diferença que está entre você e alguém que é condenado pelo testemunho da revelação geral é a obra de Cristo. Não esqueça disso. Somente Cristo. Meu querido, que o Senhor Deus o abençoe e nos vemos na próxima aula.